Bom, hoje eu estou aqui com o Romilson, diretor da SIC. Cara, um prazer, né, a gente se encontrar aqui nessa feira. Acho que é a maior feira de tecnologia para a indústria, diretamente do stand aqui da STW. Realmente um prazer tu estar aqui com a gente, compartilhar um pouco das suas experiências, trazer novidade. Mas, enfim, te apresenta aí e o que tu está achando desse início? Começou agora, né? Faz 1h30 que Faz uma começou. hora e meia. O que Júnior, tu está achando obrigado. já esses primeiros minutos aí da feira? Júnior, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer para nós da SIC estar aqui junto de vocês, da STW, prestigiando esse evento. Sem sombra de dúvidas, a Fispal para nós é o nosso maior investimento em nível de branding, de reorganização, de apresentação ao mercado. Particularmente esse ano para nós a Fispal é especial porque a gente está celebrando esse mês 30 anos de presença no mercado brasileiro. Então é um marco para nós também. Isso só é possível graças a ter parceiros, clientes que nos desafiam e nos incentivam a buscar melhorar e desenvolver, né? Eu sou o Romilson Teles, sou diretor-geral da SIC e é um prazer estar aqui com vocês, Júnior. Ó, legal, cara. O prazer é todo nosso. A gente fala diretamente aqui da Fispal, do stand da STW, e a gente se tornou parceiro muito forte, né, nos últimos 2, 3 anos, né? Desde da consolidação da STW no mundo da robótica, mas principalmente nessa questão da intralogística, né? A gente cria uma marca forte, a gente faz a divisão hoje da STW Robotics, a STW Tecnologia, mas esses produtos hoje, da questão de mobilidade da indústria, nós vemos como um grande boom, um grande potencial aí de automação. Tu acha que esse é o caminho mesmo, Romilson? A gente vai ter muitos trabalhos ou muitas demandas nesse sentido? E como que a SIC está vendo esse novo horizonte nesse mercado aí que está a pleno? Bom, Júnior, eu acho que quando a gente olha o mercado brasileiro e a gente olha para o mercado internacional, a gente vê que todos os clientes, de uma forma geral, eles estão buscando ser mais eficientes, trabalharem com um tempo de ciclo produtivo mais rápido e buscar otimização em todo o processo. E, fatalmente, uma vez que você termina um ciclo de manufatura, que toda indústria que produz qualquer tipo de bem, ela produz desde um biscoito a uma massa, a um pneu, ela vai para um ciclo logístico. E esse ciclo logístico hoje é a grande demanda que o mercado brasileiro começa a perceber que eu preciso automatizar para reduzir o trabalho manual, para melhorar essa eficiência e permitir que eu ganhe tanto no processo de outbound da linha, ou seja, paletizando e transportando por um warehouse, por um armazém, até o momento em que eu vou fazer um outro processo logístico que é expedir para o cliente final. Então, sem sombra de dúvidas, isso é uma dor do mercado nacional que nós reconhecemos, tá? A gente tem várias tecnologias desenvolvidas para isso, justamente não só buscando a automatização, porque quando você entra com esse tipo de solução, você começa a assustar um pouco o operador porque você está trabalhando de forma autônoma. E ele vai dizer, como é que essa máquina vai conviver comigo aqui trabalhando? E aí entram os conceitos de segurança, as apreciações de risco que esses equipamentos demandam, que também fazem parte do escopo de serviço que a gente oferece para justamente criar um ambiente seguro, estável, com tecnologia que o cliente possa embarcar e operar de forma segura, convivendo, né? O que a gente fala. Por isso que eu disse do mercado brasileiro. O mercado brasileiro está um pouquinho ainda atrasado com relação a isso, porque o nosso labor tem um custo mais acessível, mas definitivamente os mercados de alta gama vão cada vez mais demandar soluções automatizadas nesse sentido. E fala muito do trabalho, né, em si, mas hoje a dificuldade é ter operadores, né, ter pessoas disponíveis, né, para esse tipo de trabalho. Então, acho que essa questão de mobilidade, de grandes cargas, que é justamente um dos pilares que a SCW promove, né, a gente começa aí com linhas que transportam de 1 tonelada para cima, né, justamente são onde eu tenho o maior impacto hoje de ter pessoas, a parte de segurança, tudo isso envolvido dentro de uma solução. Eu acho que quando a gente trabalha a engenharia para esse tipo de ponto,
as soluções que a SIC tem de segurança, a engenharia que a STW já tem, com a especialidade em NR12, por exemplo, elas se entrelaçam. Então, acho que esse é um grande norte que a gente vê, um desafio, né, complexo, mas não tem mais alternativa, né? As empresas vão ter que se adequar, elas precisam ter produtividade, elas precisam ter essa movimentação, e isso são coisas que a gente tem condições de entregar hoje com tecnologia, com engenharia. Acho que você tocou um ponto muito importante, que é a capacitação de mão de obra. A gente vive, apesar do noticiário informar que o nível de desemprego no Brasil caiu, né? Mas para nós que somos empresas de tecnologia, assim como vocês, é difícil você buscar mão de obra capacitada. E para quem opera uma linha de produção também, né? Então hoje a gente vê muito desafio nesse movimento. E quando você busca processos automatizados, não é substituir uma mão de obra diretamente, mas sim buscar ser mais eficiente. Se você é eficiente como cliente final, você é mais competitivo. Te permite a ter produtos capazes de brigar até, quem sabe, em mercados de exportação. Então, esse grau de automatização ele é uma parte integrante que uma empresa como a STW, que agrega a tecnologia e customiza, porque ela entende a dor do cliente e desenvolve uma solução sob medida para o cliente, isso permite com que, agregando a tecnologia da SIC e de outros parceiros que vocês possuem, faz com que, de fato, você entregue valor para o teu cliente e gere diferenciação para ele, tá? Não, legal. A gente olha, a SIC hoje tem um posicionamento direto nessa questão de intralogística, produtos realmente diferenciados aí, leitura de imagem, segurança, escaneamento, né? Tu acha que a SIC hoje ela vai ter novas tecnologias para os próximos anos? Onde é que está principalmente essa visão de longo prazo, né? Qual que é a estratégia hoje da SIC nesse mercado, sendo que já tem, né? A SIC já tem um posicionamento muito consolidado, mas há margem hoje ou há possibilidades para outros mercados? Qual que é a visão hoje da SIC, mundo, Brasil, enfim? Bom, a SIC ela tem dois pilares muito fortes. Um que a gente chama de logístico e outro de manufatura. Como você bem disse, a gente está muito presente já no mercado logístico, sim, é o intralogístico. Então, hoje você consegue encontrar soluções da SIC em todo o ambiente de e-commerce, em todo o ambiente logístico, indoor e outdoor. Ou seja, hoje nós temos soluções, a SIC é uma das poucas provedoras de tecnologia que tem um produto que é um scanner de segurança para navegação outdoor, que é reconhecido por norma, para poder justamente... Ah, mas Romilson, você está dizendo que você vai ter que ter um scanner para eu navegar no pátio? Não. Às vezes, pelo simples fato de você estar com a produção num barracão e você ter que mudar de barracão para armazenar e você trazer essa navegação outdoor, o ambiente, a luminosidade, às vezes um chuvisco, tudo isso interfere. Então, isso já é um mercado muito forte para a gente. Entretanto, esse mercado está em constante transformação. Ou seja, a tecnologia de machine learning e a inteligência artificial para que você consiga gerar dados e fazer um processo de adaptabilidade. Porque uma navegação autônoma, você tem que estar o tempo todo lendo obstáculos, lendo pessoas, lendo interferências que você não consegue programar. Então você tem que estar o tempo todo gerando dados, usando do machine learning para você poder aprender e compartilhar esse dado para quem vai centralizar a informação e tomar decisão. Então esse é o mundo logístico, né? Então assim que também está presente em aeroportos. Então hoje a gente tem orgulho de dizer que os principais aeroportos, o tracking de bagagem é feito sob tecnologia nossa também. Mas a nossa essência, nós nascemos no mundo de manufatura. Então, a produção de alimentos, de bebidas, de veículos, de carros, caminhões, isso para nós brilha e salta sempre aos olhos. Então, o mundo manufatura é onde assim que nasceu. O mundo de logística é um mercado que para nós ele abre um Sim, horizonte verdade. gigantesco. E aí você tem que agregar essas duas coisas, né? E parte dessa inovação que a gente busca o tempo todo, ela passa por desenvolver tecnologias que a gente não tem.
Então, o grau de investimento que a gente faz nesse mercado para desenvolvimento de softwares de navegação, seja por desenvolvimento próprio ou aquisição de startups. Então, posso citar que nós adquirimos 2 startups recentes, agora em dezembro e de fevereiro, que justamente visam a adicionar mais tecnologia nesse processo. Voltando ainda para o logístico, hoje uma demanda muito premente é a localização de ativos por tecnologia RFID UWB. Grosseiramente, eu ponho um tag num pallet e com um sistema que eu instalo de localização, eu consigo saber a posição exata desse pallet dentro de um ambiente logístico inteiro. Isso é diferente, né? Então, isso são necessidades. Então, por isso, Júnior, que eu acho que é fundamental, a gente não pode se dar por satisfeito com o nível de tecnologia que a gente tem. Assim que é uma empresa familiar e que é movida por inovação. Então, ela está sempre querendo desenvolver coisas novas através dos inputs de vocês e dos clientes da STW. São os nossos maiores provedores de informação para saber que tipo de tecnologia eu preciso desenvolver. Então, isso é um tema importante para a gente. Não, muito bom ouvir isso, né? Isso respalda muito mais esse senso de engenharia que a gente sempre trabalha, né? E nos norteia, né? Porque eu acho que para esses grandes projetos realmente precisamos é, juntar forças, né? A especialidade de um produto, eu fico imaginando, né? A questão do machine learning, né? Nós também acabamos aplicando nas nossas soluções. A quantidade de dados que a gente tem carregado nos últimos anos é algo que a gente olha para frente, computando todos esses dados, o que a gente vai conseguir fazer com esse tipo de informação, realmente a gente está, talvez, na vanguarda, né, usando esse tipo de tecnologia, mas apontando um futuro que vai ser muito mais tecnológico e muito mais integrado, justamente porque a gente faz essas leituras lá no chão de fábrica, a gente consegue moldar esse tipo de informação e projetar com mais assertividade aquilo que são as demandas, né, da indústria. Legal, muito bom ouvir isso, tá? O ideal de quando você traz essa base, né? O sensor, né? A gente lembra lá da minha época, quando eu era um gurizão, recém saído da faculdade. Não faz muito tempo, né? Ah, já tem alguns anos. Eu tô indo para 30 anos de graduação também. Então, quando você olha lá o sensor, o que que ele fazia? Ele era um sensor, ele te dava um pulso digital que você conectava esse pulso na tua entrada do teu CLP para tomar uma decisão e criar uma lógica. Hoje, os sensores começam a embarcar a tecnologia e ele é o gerador de dados mais chão de fábrica possível, desde o básico de um sensor digital até um sensor analógico. E hoje, com tecnologias de comunicação de dados IO-Link, você começa a agregar mais informação. Tudo isso é ferramenta de tomada de decisão para o machine learning, para o deep learning, né? Ou seja, fazer o equipamento aprender e tomar decisão, mas isso nada é um famoso plug and play. Nós precisamos de empresas de engenharia que saibam dominar essas tecnologias para poder colocá-las de verdade funcionando, tá? Isso é legal. Bom, a gente vem com um projeto recente aí, né? Setor do tabaco, e fantástico assim, a aplicação, né? Nós conseguimos aí colocar a Eagle aí, que é a nossa inteligência artificial, basado principalmente com as leituras, né? O escaneamento que os sensores da SIC proporcionam. E, cara, que case de sucesso aquilo ali. Nos coloca num outro patamar, a gente entrega realmente uma solução que o mercado é, realmente precisava, uma solução até difícil, né, de ser entendida, talvez há pouco tempo atrás, mas o resultado disso é extraordinário, né? Faz o escaneamento, reposiciona. Eu costumo dizer para os meus clientes que parece o Tetris, né, aquele joguinho que a gente fazia. Então, chegar a esse nível de tecnologia é realmente gratificante. A minha formação também é na mecatrônica, né? Então, Aham. olhar para isso realmente nos dá muito orgulho. E, de novo, né? É esse tipo de parceria, nós acreditamos muito, é o nosso sucesso realmente, o sucesso de vocês, e ter a certeza disso que Se, novos vo- projetos virão, né? Se você me permite só colaborar nesse projeto, né? Esse é um projeto típico que nós adoramos trabalhar e ser desafiados.
Eu me recordo da primeira vez que eu tive na STW, a solução caminhava por uma solução que depois de falar, espera aí, não dá para fazer dessa forma. Tem mais coisas que nós precisamos agregar, mais variáveis que a gente precisa gerar para que o teu sistema de inteligência artificial consiga tomar uma decisão, que é justamente, eu também uso esse exemplo do Tetrix. É pegar o fardo do fumo, sabe assim, onde é que eu posiciono? Porque eu vou pegar, eu tenho que ler, então eu escaneio com uma câmera 3D, eu gero uma imagem, eu gero o volume que eu vou trafegar, mando um sinal para o robô que você está utilizando para ele pegar essa peça e depois eu tenho que dizer o seguinte, aonde eu deposito isso? E esse depósito é o nosso Tetrix da época que a gente era criança. E isso é a pura realidade. Isso não dá para fazer com uma solução que você não tenha tempo de interagir com a tua engenharia, interagir com o seu cliente para entender o tamanho do desafio. Porque senão a gente gera frustração. Se a gente não entende o desafio, e eu me recordo desse processo que a gente foi fazendo entrega a entrega, né? Ou seja, hoje é muito na moda dizer, você está fazendo um processo de entrega incremental. É verdade. Até a gente conseguir construir o projeto, ele demandou um certo período, mas um período de que tanto nós, quanto vocês, quanto o cliente da STW estavam alinhados com o objetivo a se atingir. A gente é muito de encarar esse tipo de desafio, né? A gente não quer trilhar o comum, né? Esse projeto aí nasceu já de uma outra parceria que desde 2011, com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu incorporar novos sensores, novas fórmulas matemáticas, né? E realmente isso trouxe o sucesso desse projeto, mas não só para esse projeto, porque muitas portas se abriram em outros mercados, né? É, é uma tendência de eu conseguir movimentar produtos de diferentes tamanhos, né? Então, hora uma caixa de um determinado tamanho, hora de outro. Isso a gente enxerga como um potencial. E, de novo, o que a gente vai ter de aprendizagem de máquina nesse case, eu não tenho dúvidas que as aplicações elas vão ser as mais diversas e a gente vai ter capacidade de atender. Então, realmente foi um case, é um case de sucesso. A gente agradece muito, realmente, essa primeira inserção que vocês fizeram, de, olha, a gente tem várias possibilidades, mas realmente o trabalho das duas empresas, mas principalmente também com o cliente, que aceitou também o desafio, nos possibilitou a entregar. E a gente não desiste, né? A gente vai lá, no total foram 9 meses, 10 meses aí de projeto, mas o resultado ele foi muito satisfatório. Já é a quarta linha que nós vendemos lá para esse cliente. Muitos outros clientes vieram atrás dessa solução. E, de novo, é uma solução que tem muita engenharia, tem muito desenho de produto e uma empresa nacional, né, a STW, parceria, sim, uma empresa alemã, né, mas quando a gente coloca isso tudo dá match, né? Dá o que o cliente precisa, né? Para que você junta os dois propósitos, né? O desejo do cliente, o propósito da STW de, ok, eu aceito o desafio de buscar uma solução, e aí eu vou olhar para a minha pipeline de tecnologia que eu tenho aqui, tecnologias que eu posso escolher para poder atender o meu cliente e saber que eu posso contar com essa prateleira de tecnologia de uma forma proativa e flexível para poder dizer assim, não, não, tu tem que comprar isso, não, você tem que testar, tu tem que estressar, né? Você vai ter que ir lá, vai ter que ficar fazendo teste. Às vezes você vai voltar feliz da vida que deu certo, você vai voltar frustrado. Não, acho que o caminho está errado. Isso é um processo que é possível oferecer a todo mundo? Não. É possível oferecer quando você vê que você tem um parceiro que está do outro lado, que agrega valor e que nos permite criar valor juntos, né? Então, ou seja, para nós é muito gratificante saber desse caso de sucesso, a gente divulgar internamente esse caso de sucesso e saber que ele é escalável, ou seja, que os concorrentes desse seu cliente final estão te buscando hoje porque você não, tu proveu uma solução diferente, cara, eu quero essa solução, né? Instala essa solução para mim. E aí agora você já começa a enxergar outros mercados também com essa demanda. Isso é muito, muito, muito importante. Legal. Você acredita mesmo que o futuro, então, é esse tipo de parceria, a ligação que a SCW hoje tem com a SIC, às vezes nos desafiando, trazendo vocês junto com a gente, é a aposta realmente da SIC e é a aposta que dá certo e dá resultado?
Eu não tenho nenhuma dúvida, Júnior. Eu acho que quando você estabelece uma relação e você tem o objetivo de ser uma relação de longo prazo, ela parte do princípio da confiança. E a confiança existe nascendo com desafios compartilhados, objetivos compartilhados e propósitos compartilhados. Então, isso a gente enxerga e a gente identifica em empresas como a STW, um grande exemplo de que nos desafiou, busca implementar a tecnologia, lógico, com um produto que tem qualidade, com um custo de investimento adequado ao mercado, porque se a gente entra numa relação cliente-fornecedor exclusivamente, ela passa exclusivamente a sentir, me dá o preço e eu te entrego, me dá o Isso não é uma coisa que gera valor a longo prazo e a gente acredita que não é a forma que nós esperamos estabelecer relações longevas de longo prazo. Não é saudável, né? Não é Não. saudável para ninguém, porque no final a gente cria a primeira relação, eu sempre uso isso com o nosso time comercial. A primeira relação que a gente tem é entre pessoas, né? O negócio ele acontece entre as pessoas, entre os CPFs, né? E não entre os CNPJs. Então, quando a gente cria esse link, né? Passa essa credibilidade, tem essa confiança, é mais ou menos o que a gente também explora lá com os nossos clientes. Ninguém toparia um projeto desafiador como esse, como outros tantos que a SCW faz, se tu não transmite essa confiança. E essa confiança, ela só se dá entre pessoas. Então, nosso time comercial está alinhado justamente isso. São pessoas técnicas, né? São pessoas que são da área. Tu tem a formação também, eu tenho a mesma formação. Então, quando a gente vai lá no cliente, a gente faz essa conexão porque a gente é transparente, a gente está falando a linguagem que o cliente quer ouvir, uma linguagem com responsabilidade, de encarar um projeto que é desafiador sim, mas nós temos a capacidade de fazer. E eu acho que essa é a principal visão aqui compartilhada entre SCW e SIC, que faz esse link, né? Quando a gente olha para a SIC, a gente também diz, eles têm a capacidade, eles conseguem nos trazer uma solução que, para o nosso desafio aqui, vai ser o mais adequado. E isso eu acho que realmente, são poucas as empresas que conseguem fazer isso, né? Quase que cria essa relação, às vezes fria, né? De compra e venda, mas não, quando a gente cria essa conexão, bons projetos nascem, boas parcerias se firmam e, de nossa parte, é que nós acreditamos também. Não, de verdade, eu te agradeço que a STW continue nos desafiando nesse sentido, porque a gente, como eu disse no início, né, nós estamos chegando a 30 anos de Brasil, né? O Romilson vai embora daqui a pouco, mas vão vir outras pessoas que vão representar, e isso não é uma característica exclusiva representada por mim, e sim é um valor da empresa. A SIC, ela faz questão de um outro pilar importante dela é a independência. A SIC quer ser uma empresa independente e por isso ela se mantém familiar há mais de 75 anos já. Nós estamos chegando a 80 anos e ela se mantém independente, porque é um valor dela de poder tomar decisão e estabelecer relações que não são só relações financeiras, são relações entre pessoas. E eu acho que esse ponto que você trouxe é um outro diferencial da STW e da SIC nesse momento que veio pós-pandemia. Pós-pandemia, quando você visita um cliente novo, você toca na porta dele. Se ele não enxerga que você tem valor a agregar para ajudá-lo a resolver os problemas dele, ele começa a colocar uma barreira. Não, vamos contato virtual, te chamo quando precisar. Quando você agrega valor, o cliente fala assim, não, peraí, eu preciso ouvir a STW. Eu preciso ouvir a SIC. Toda vez que ele vem aqui, ele entende um dos meus problemas e propõe uma solução que agrega valor. Então, isso é muito importante também, Júnior. Legal, muito bom ouvir isso aí. Nos norteia sempre esse tipo de conversa. É correlacionada, ela tem sentido, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. E agradecer a tua disponibilidade aqui, vir no nosso stand. E a gente segue aqui no stand da STW, na FISPAL 2025. STW, somos a inteligência que move a indústria.